Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, somos conduzidos ao capítulo 7 do Evangelho de João, onde vemos Jesus enfrentando oposição, dúvidas e debates acerca de sua verdadeira identidade. Neste capítulo, Jesus ensina publicamente durante a festa dos tabernáculos e faz declarações profundas sobre quem ele é e o que veio realizar. Entre os momentos marcantes, destaca-se a poderosa promessa de que rios de água viva fluirão daqueles que crerem nele, referindo-se ao Espírito Santo que seria dado. Este texto nos desafia a refletir sobre nossa compreensão de Jesus, a confiança em suas promessas e o impacto do Espírito Santo em nossas vidas. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste capítulo, repleto de verdades transformadoras, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. E depois disto, andava Jesus pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele, porque uns diziam: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que seja de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito.
Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes enviaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus entre si: para onde irá este que o não acharemos? Irá para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes disseram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. João 7 nos apresenta um momento importante no ministério de Jesus, em que suas ações e palavras geram debate, incredulidade e divisão entre o povo. O capítulo se passa durante a festa dos tabernáculos, uma celebração judaica que lembrava o tempo em que os israelitas habitaram em tendas no deserto, e também uma oportunidade para agradecer pela provisão de Deus. A narrativa começa destacando a oposição crescente contra Jesus. Os líderes judeus na Judéia já planejavam matá-lo, versículo 1, e nem mesmo seus irmãos criam plenamente em sua missão, sugerindo que ele fosse para a festa para demonstrar suas obras publicamente, versículos 3 a 5. Esta atitude de seus irmãos reflete uma incompreensão de sua missão. Eles queriam que Jesus buscasse popularidade, mas ele sabia que seu propósito era muito mais profundo do que impressionar as multidões. Jesus responde de forma significativa dizendo: ainda não é chegado o meu tempo. Versículo 6. Esta frase revela a soberania de Deus sobre o plano de redenção. Jesus agia em perfeita harmonia com a vontade do Pai, aguardando o momento certo para cada passo de sua missão. Ele rejeita a pressão humana e mantém seu foco no propósito divino. Depois de enviar seus irmãos à festa, Jesus sobe também, mas de forma discreta. Versículo 10. Durante a festa, a murmuração sobre ele aumenta. Algumas pessoas acreditam que ele é bom, enquanto outras o acusam de enganar o povo. Versículo 12. Esse debate reflete a divisão que o Evangelho muitas vezes provoca. Até hoje, as pessoas respondem de maneiras diferentes à mensagem de Jesus, dependendo de suas perspectivas e disposição espiritual. No meio da festa, Jesus sobe ao templo e começa a ensinar, versículo 14. Sua sabedoria surpreende os judeus, que perguntam como ele pode ter tanto conhecimento sem ter estudado formalmente, versículo 15.
Jesus responde que sua doutrina vem de Deus, não de si mesmo, e que aqueles que desejam fazer a vontade de Deus reconhecerão a veracidade de suas palavras. Versículos 16 e 17. Este trecho nos ensina algo essencial. A compreensão espiritual não é alcançada apenas por estudo intelectual, mas pela disposição de obedecer a Deus. Aqueles que buscam sinceramente a vontade de Deus terão discernimento para reconhecer que Jesus fala com autoridade divina. Jesus também confronta a hipocrisia dos líderes judeus, que buscavam matá-lo enquanto afirmavam seguir a lei de Moisés. Versículo 19. Ele aponta para a inconsistência deles ao criticá-lo por curar no sábado, enquanto eles mesmos realizavam atos no sábado, como a circuncisão, versículos 22 e 23. Ele os desafia. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Versículo 24. Este chamado à justiça verdadeira é relevante para nós hoje. Muitas vezes somos rápidos em julgar pelas aparências ou de acordo com nossos preconceitos. Mas Jesus nos chama a avaliar as situações com discernimento espiritual e justiça. A primeira parte deste capítulo destaca a crescente polarização em torno de Jesus e a necessidade de discernirmos sua verdadeira identidade. Ele não busca a aprovação humana, mas a glória de Deus. Sua mensagem nos desafia a buscarmos a vontade de Deus, acima de tudo, confiando que Ele nos guiará à verdade. Na segunda parte de João 7, o debate sobre a identidade de Jesus se intensifica, revelando a incredulidade de muitos, mas também a fé crescente em outros. Este trecho também contém uma das declarações mais profundas de Jesus, relacionada à obra do Espírito Santo. Após Jesus ensinar publicamente no templo durante a festa dos tabernáculos, o povo começa a questionar sua verdadeira identidade. Alguns perguntam, não é este o que procuram matar? Versículo 25, mostrando que o plano dos líderes religiosos contra Jesus já era conhecido. Apesar disso, Jesus continua a ensinar abertamente e muitos começam a se perguntar se os líderes reconhecem que ele é o Cristo. Versículo 26. Ainda assim, a dúvida persiste. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Versículo 27. Essa confusão reflete uma interpretação equivocada das profecias messiânicas. O povo esperava um Messias cuja origem seria misteriosa, mas ignorava os sinais claros que apontavam para Jesus como o cumprimento dessas profecias. Jesus responde de maneira poderosa, vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Versículo 28. Ele confronta diretamente a incredulidade e a superficialidade da fé do povo, afirmando que ele conhece o Pai e foi enviado por ele. Sua declaração reafirma sua missão divina e expõe a desconexão espiritual daqueles que o rejeitavam. A reação é imediata. Muitos tentam prendê-lo, mas ninguém consegue tocá-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 30. Este versículo nos lembra novamente da soberania de Deus sobre o tempo e os eventos. Nada poderia acontecer com Jesus antes do momento determinado pelo Pai. Apesar da oposição, muitos da multidão creem nele dizendo, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Versículo 31. Essa declaração demonstra como os milagres de Jesus levaram alguns a reconhecer sua autoridade divina, mesmo que ainda não compreendessem plenamente sua missão. Os líderes religiosos, alarmados com a crescente aceitação de Jesus, enviam guardas para prendê-lo. Versículo 32. Jesus, no entanto, anuncia que estará com eles por pouco tempo e que depois voltará ao Pai. Versículos 33 e 34.
Essa afirmação deixa os judeus confusos, pois pensam que ele está planejando ir ensinar entre os gentios. Versículos 35 e 36. Essa incompreensão reflete sua cegueira espiritual, incapazes de entender que Jesus estava falando de sua morte, ressurreição e ascensão. O momento culminante ocorre no último dia da festa, quando Jesus se levanta e clama: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Versículos 37 e 38. Esta é uma das declarações mais significativas de Jesus. Ele não apenas oferece saciar a sede espiritual, mas promete que aqueles que creem nele se tornarão fontes de bênção para outros por meio do Espírito Santo. O evangelista João explica que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Versículo 39. Esta promessa aponta para o Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado sobre os crentes, capacitando-os a viver uma vida transformada e a compartilhar o Evangelho com o mundo. Esta declaração de Jesus é profundamente significativa para nós hoje. Ele nos convida a buscar nele o sustento espiritual, prometendo não apenas saciar nossa sede, mas também transformar nossas vidas em canais de bênçãos para outros. O Espírito Santo nos capacita a viver em comunhão com Deus e a impactar o mundo ao nosso redor. Por outro lado, a reação à declaração de Jesus continua dividida. Alguns reconhecem que ele é o Cristo, enquanto outros argumentam que o Cristo não pode vir da Galileia. Versículos 40 a 42. Essa confusão destaca a falta de entendimento do povo sobre as Escrituras, já que Jesus, de fato, era descendente de Davi e nasceu em Belém, cumprindo as profecias messiânicas. Essa parte do capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria compreensão de Jesus. Reconhecemos quem ele realmente é, aceitamos sua oferta de vida abundante e nos deixamos transformar pelo Espírito Santo. Na parte final de João 7, as reações à mensagem de Jesus se tornam ainda mais intensas e polarizadas, revelando tanto a resistência quanto a defesa emergente de sua identidade. Este trecho enfatiza a necessidade de discernimento espiritual e coragem para reconhecer e proclamar quem Jesus é, mesmo em meio à oposição. Após a declaração de Jesus sobre rios de água viva, a divisão entre o povo aumenta. Muitos, ao ouvir suas palavras, reconhecem: verdadeiramente este é o profeta. Versículo 40. Enquanto outros dizem: este é o Cristo. Versículo 41. No entanto, uma parcela do povo questiona se o Cristo poderia vir da Galileia, referindo-se à origem aparente de Jesus. Eles argumentam que as Escrituras dizem que o Cristo virá da descendência de Davi e de Belém, a cidade de Davi. Versículo 42. Essa confusão demonstra uma compreensão limitada das Escrituras e da verdadeira origem de Jesus. Embora eles estivessem certos sobre as profecias, ignoravam que Jesus, de fato, era descendente de Davi e nascera em Belém. Esta falta de entendimento reflete um problema espiritual mais profundo: a incapacidade de enxergar a verdade divina devido a preconceitos e limitações humanas. A divisão entre o povo é notável. Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Versículo 43. Algumas pessoas desejavam prendê-lo, mas ninguém ousava tocar nele. Versículo 44. Mais uma vez, isso revela a proteção soberana de Deus, pois ainda não era chegada a sua hora. Versículo 30. Os guardas enviados pelos fariseus para prender Jesus retornam sem tê-lo detido, e sua justificativa é notável. Nunca homem algum falou assim como este homem. Versículo 46. Essas palavras mostram que até mesmo aqueles enviados para capturá-lo foram impactados por sua autoridade e sabedoria.
Jesus não apenas falava, mas suas palavras tinham poder, penetrando os corações e desafiando as mentes. A resposta dos fariseus revela seu desprezo e arrogância. Também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Versículo 48. Eles desprezam a multidão como ignorante e maldita, demonstrando sua rejeição tanto a Jesus quanto ao povo que começava a crer nele. Esta atitude nos lembra que o orgulho e a religiosidade podem cegar as pessoas para a verdade de Deus. No entanto, no meio dessa oposição, surge uma voz de moderação. Nicodemos, que anteriormente procurara Jesus à noite, questiona os fariseus dizendo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Versículo 51. Nicodemos não declara abertamente sua fé em Jesus, mas defende um julgamento justo, em contraste com o preconceito dos líderes religiosos. A resposta dos fariseus é sarcástica e hostil. És tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Versículo 52. Esta declaração, além de incorreta, já que profetas como Jonas vieram da Galileia, revela sua resistência em considerar qualquer evidência que pudesse validar a identidade de Jesus. A divisão e o confronto em João 7 refletem o impacto inevitável de Jesus em todos que o encontram. Suas palavras e ações não permitem neutralidade. Elas exigem uma resposta. Até hoje, Jesus continua a provocar uma decisão: aceitá-lo como o Cristo, o Filho de Deus, ou rejeitá-lo. Este trecho também nos ensina a importância de buscar discernimento espiritual. Não podemos permitir que preconceitos ou tradições humanas nos impeçam de reconhecer a verdade sobre Jesus. Assim como os guardas foram impactados por suas palavras e Nicodemos teve coragem de defendê-lo, somos chamados a ouvir sua voz e proclamar sua verdade, mesmo em meio à oposição. João 7 termina sem um desfecho dramático, mas com cada pessoa sendo confrontada pela pergunta implícita: quem é Jesus? Este capítulo nos desafia a responder a essa pergunta com fé e compromisso, permitindo que suas palavras transformem nossas vidas e nos guiem à verdade. Depois de refletirmos sobre João 7 e as profundas lições acerca da identidade de Jesus, somos chamados a nos posicionar com fé e confiança nele. Ele nos convida a beber da água viva e a sermos transformados por sua palavra e pelo Espírito Santo. Convido você agora a unir-se a mim em oração, entregando suas dúvidas, temores e anseios ao Senhor. Vamos juntos pedir que Ele nos revele sua verdade, fortaleça nossa fé e nos guie em comunhão com o Espírito Santo. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano, fiel e justo. Obrigado por nos revelar por meio de Tua palavra que Jesus Cristo é o pão da vida, a fonte de água viva que sacia nossas almas e nos conduz à vida eterna. Pai, somos gratos porque mesmo em meio a tantas vozes de dúvida e oposição, Jesus permaneceu firme em sua missão de nos trazer salvação. Obrigado por nos atrair a Ele, revelando-nos sua identidade como o Teu Filho amado. Somos gratos porque em Jesus temos segurança, perdão e uma nova vida. Senhor, confessamos que muitas vezes enfrentamos dúvidas e lutas que enfraquecem nossa fé. Pedimos perdão pelas vezes em que buscamos respostas em outros lugares e ignoramos o chamado de Jesus para vir a Ele e beber da água viva. Renova em nós um coração disposto a ouvir Tua voz, a confiar em Tuas promessas e a depender do Espírito Santo para nos guiar. Pai, pedimos que o Espírito Santo flua em nossas vidas como rios de água viva, nos transformando, nos fortalecendo e nos capacitando a viver segundo a Tua vontade. Que possamos ser testemunhas vivas de Tua graça, levando Tua luz e amor
àqueles que ainda não te conhecem. Intercedemos por aqueles que estão lutando com dúvidas, confusão ou oposição em sua caminhada de fé. Que eles possam encontrar em Jesus a verdade e a paz que suas almas tanto buscam. Usa-nos, Senhor, para compartilhar essa mensagem de esperança e vida com todos ao nosso redor. Obrigado, Pai, porque em Cristo temos a certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Que possamos sempre proclamar com coragem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que nele temos vida abundante e eterna. Oramos com gratidão e confiança em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade de Jesus Cristo. João 7 nos desafia a reconhecer que Ele é a fonte de água viva, aquele que sacia nossas almas e nos conduz à vida eterna. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de orientação espiritual, entre em contato ou deixe sua mensagem nos comentários. Estamos aqui para orar por você e apoiar sua caminhada de fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove sua esperança e fortaleça sua fé a cada dia. Amém.